O médico não levantou a voz, não dramatizou, não procurou metáforas. Abriu o exame, encostou o indicador ao ecrã e disse apenas: é carcinoma. Vamos agir depressa. O relógio na parede do Hospital de São João marcava 16h12. Eu, Leonor Matos, 68 anos, dona de uma empresa têxtil no Vale do Ave, assenti com a cabeça como quem aprova um orçamento. Ele explicou o protocolo, ciclos, datas prováveis, efeitos. Tomei notas curtas num caderno sem florzinhas, nem frases feitas. Nomes dos fármacos, intervalos, números de telefone. Ao sair, o corredor cheirava a desinfetante e café velho. Respirei fundo, liguei a Josefa, a mulher que trabalha comigo há 27 anos, e pedi que preparasse um chá quando eu chegasse a casa. Depois liguei aos meus 3 filhos. Miguel, hoje. Preciso de jantar convosco os 3. No Porto, às 9. Mãe, tenho reunião com um fundo, mas vejo. Não é opcional. Liguei a Patrícia. Hoje, às 9. Tenho sessão no escritório até tarde. Patrícia, não discuto. Silêncio curto. Está bem. Por fim, o Tiago. Hoje, às 9. Estou em Braga. Dá para amanhã? Hoje. Ok, lá apareço. Desliguei. No elevador até o piso. 1. Pensei na empresa, no conselho, nos salários, nos prazos. O cérebro habituado a problemas práticos procurava alavancas. A doença não me parecia um abismo. Parecia um projeto com fases, riscos, mitigação. O que me assustava não era o tratamento. Era a solidão com que, por instinto, achei que iria atravessá-lo. No carro, o rádio falava de trânsito na VCI. Desliguei. À medida que passava a Areosa, a sensação de que as minhas decisões dos últimos 40 anos estavam agora a ser avaliadas por um júri invisível apertou-me o peito. Não era remorso, era inventário. Que tipo de mãe eu tinha sido para que, no dia em que digo é cancro, a resposta de cada um seja: tenho reunião, tenho sessão, estou em Braga. Talvez injusto, talvez cansaço. Continuei a conduzir. Em casa, a Josefa abriu a porta com o olhar de quem percebe sem perguntar. Pousou o casaco no bengaleiro, levou-me à cozinha, pousou uma chávena diante de mim. Correu mal, menina Leonor. Correu como tinha que correr. É cancro. Ela não fez discursos. A mão pousou-me no ombro, firme. Vai vencer. O que é que precisa? Hoje, às 9, vou jantar com os miúdos na Foz. Quero tudo simples. Amanhã de manhã ligo ao Dr. Carvalho para avançar com o plano. E... Josefa, preciso de ti mais próxima nos próximos tempos. Não só como sempre, mais. Estou aqui. Às 8h30 deixei o carro na Rua Senhora da Luz, desci a pé até o restaurante onde decidi que seria o jantar. Não escolhi a vista. Escolhi a previsibilidade. Serviço rápido, conta limpa, espaço sem música alta. O chefe conhece-me há anos. Não pergunto o prato do dia, peço peixe grelhado e sopa, bebo água. Sentei-me na mesa do canto. O telemóvel vibrou. O Miguel. Atraso de 15. O Tiago. Estacionar difícil. A Patrícia. Nada. Às 9h18, o Miguel apareceu. Terno bem feito, relógio novo, aperto de mão mais forte do que o abraço. Mãe. Filho. Senta-se, pede um vinho sem olhar a carta, fala de spreads, investidores singapurenses, pipelines. Eu deixo-o falar como tantas vezes deixei. Às 9h25, o Tiago entra, casaco de cabedal ao ombro, sorriso leve, um perfume que ocupa espaço. Mãe, Miguel, Tiago. E a mana? Vem a caminho, menti. A Patrícia chegou às 9h42, pasta na mão, talheres já pousados. Desculpem. Já pedi sopa para todos, disse. Não estou com fome. Come. Deixei-os acomodarem-se. O empregado trouxe a sopa. Eu tomei uma colher, 2. Pousei a colher. Olhei de um para o outro, sem dramatização. Hoje, no São João, o médico disse: é cancro.
Começo o tratamento assim que for possível. Silêncio. Não de choque, de cálculo. O Miguel foi o primeiro a falar. Mãe, lamento. Vai correr bem? Hoje em dia há muito avanço. O Tiago. Claro que sim, mãe. Força. A Patrícia abriu a pasta. Qual é o plano? Quem vai gerir as coisas enquanto fizer tratamentos? Respirei. Eu, com apoio do conselho e da equipa. Preciso de vocês emocionalmente, não financeiramente, não de decisões, de presença. O Miguel ajeitou a manga. Sabes que tenho estado a estruturar a operação com o fundo nórdico. Há diligências, timings e... Pronto, esta fase é sensível. E vou estar ausente em alguns momentos. Posso garantir que vejo-te aos fins de semana. Um fim de semana por mês? Um por semana, se possível. O Tiago mexeu no copo. Isto caiu-me como uma martelada, mãe. Tenho eventos fechados para as próximas semanas. Posso reorganizar 2 ou 3. Mas o resto? As datas não mudam. E eu venho quando der. Ligo todos os dias. A Patrícia, caneta na mão, como se estivesse a interrogar uma testemunha. Que tarefas concretas queres que façamos? Tarefas? Quero-vos comigo. Consultas, tardes de cansaço, noites de insônia. Quero-vos a entrar em casa sem convite. Mãe, isso não é sustentável. Tens recursos. Contrata uma enfermeira, um fisioterapeuta, uma cuidadora 24 horas. Tu não tens que nos sobrecarregar. A frase pousou na mesa como uma pedra fria. Eu ouvi-me repetir por dentro. Contrata uma enfermeira. O Miguel ficou aliviado por alguém ter dito o que ele pensava. O Tiago anuiu, rápido. A Patrícia fechou a pasta. O empregado perguntou se podíamos trazer os peixes. Podíamos. Comemos quase sem comentário. Eu mastigava devagar, não por falta de apetite, mas para controlar a vontade de levantar e ir embora. Pensava nos primeiros salários que paguei, quando a fábrica ainda tinha telhas partidas e frio a entrar pelas janelas. Pensava nas vezes em que trouxe trapos à meia-noite para cumprir uma entrega. Pensava em noites com febre em que fui eu que conduzia a carrinha para não falhar prazos. E pensava em como, sem dar por isso, tinha educado os meus filhos para serem eficientes, ambiciosos, brilhantes e também calibrados para fugir da dor alheia quando isso atrapalha a agenda. Quando as sobremesas foram recusadas por todos, eu pedi uma bica. Paguei a conta. Olhei-os um a um. Então é assim, começo os tratamentos. Vou precisar de silêncio no trabalho e de verdade em casa. Não vos peço milagres, peço presença. Se não a puderem dar, não me vendam discursos. Mãe, estás a ser dura, disse o Tiago. Estou a ser clara. Miguel? Eu disse o que posso. Garanto-te logística, garantimos os melhores profissionais. Patrícia, comprometo-me a organizar tudo no plano legal e a garantir que estás protegida juridicamente, e arranjo uma equipa clínica à altura. Não ouviram, respondi. Eu compro equipas. O que eu não compro é filhos. Levantamo-nos. À porta, despediram-se com beijos no rosto. A brisa da foz cheirava a sal e gasóleo. Vi-os irem cada um para o seu lado, como 3 setas lançadas em direções diferentes. Fiquei uns segundos a olhar o escuro do Atlântico, não para procurar sinais, mas para deixar assentar a raiva. Não sou de gritar, sou de decidir. Em casa, a Josefa estava acordada na sala, televisão muda. Então? Eles estão ocupados, respondi, sem ironia. Ela assentiu devagar. Vou precisar de uma pessoa durante a noite nas semanas dos ciclos. Alguém competente e discreto. E vou precisar que o Diogo venha aqui amanhã, se puder. O Diogo sai às 2 da tarde do estágio. Vem. Obrigada. Subi ao escritório. Não abri fotografias, não reli cartas. Abri a pasta governança, tirei o testamento e uma folha com contatos antigos. O Dr. Duarte Almeida,
Advogado tem comigo uma relação de 20 anos. Homem prático. Enviei-lhe uma mensagem curta. Quero ver-me contigo e só contigo. Assunto pessoal. Amanhã, às 8h, no escritório. Enviei outra ao Dr. Tomás Carvalho, o oncologista que conheci hoje. Pronta para avançar. Diga-me datas, análises, o que for preciso. E, com a terceira mensagem, fui buscar um número que não usava desde 2009. Um ex-inspetor da Polícia Judiciária, agora reformado, que me ajudou a travar um esquema de roubo de fardos na altura das primeiras exportações para a Alemanha. Escrevi. Preciso de uma conversa. Amanhã, confidencial. Aceita café? Antes de enviar, parei. Parte de mim dizia que estava a exagerar, que a doença não era sinônimo de conspiração, que os filhos não eram inimigos. Outra parte, a que me manteve de pé quando a banca fechou a torneira em 1993, dizia que a fraqueza chama predadores e que, se havia ângulos escondidos à volta da minha empresa, este era o momento em que viriam à tona. Eu não ia esperar. Carreguei em enviar. Fechei o portátil. Fui à cozinha. A Josefa aquecia leite. Quer que lhe leia uma oração? Lê baixinho. Não para Deus te ouvir, para eu ouvir. Ela leu. Eu ouvi, não como milagre, como rotina que acalma. Fui para o quarto. Dormi pouco, mas dormi. Às 6h30 já estava de pé. O corpo tem memória da fábrica. Acorda antes do despertador. Tomei banho, vesti uma camisa simples, calcei sapatos rasos, tomei um café e 2 torradas. A Josefa chegou com um saco de laranjas. Para sumo, vitamina. Obrigada, minha querida. O Diogo consegue vir ao meio-dia? Consegue. Saí. A cidade a esta hora tem um som próprio. Caminhões a descarregar, autocarros a arrancar, passos apressados, portas metálicas a levantar. Parei no semáforo da Boa Vista e olhei a Casa da Música ainda sonolenta. Pensei na frase da noite anterior. Contrata uma enfermeira. E guardei-a onde guardo os recados que me empurram para a frente. Não para os perdoar, para os usar. No escritório do advogado, sentei-me antes das 8. O Duarte entrou, como sempre, com a gravata meio torta e um bloco preto. Leonor, o que se passa? Tenho cancro. Respirou fundo. Sinto muito. Não vim por condolências, vim por método. Preciso de blindar a empresa e a mim. Não por paranoia, por prudência. Revisão de testamento, cláusulas de sucessão, poderes condicionados. Se me acontecer alguma coisa, ninguém mexe sem cumprir um protocolo. E quero reforçar auditorias internas. Há algum motivo específico? Há vida e há filhos ocupados. Percebo. Hoje mesmo começamos. Faço minutas, preparo um aditamento ao pacto social e alinho com o revisor oficial de contas. Mais uma coisa. Quero um parecer sobre a minha tutela quando estiver sob efeito dos tratamentos. Não quero que confundam cansaço com incapacidade. Tratado. Saí de lá com uma lista de tarefas. Fui direta à fábrica em Guimarães. O portão tinha o barulho habitual do início do turno. Chamei a direção de produção para a sala de reuniões. Não falei da doença. Falei de metas, de prazos, de qualidade. Pedi a cada chefe de seção um plano de contingência para ausências. Reforcei 2 nomes que sei que seguram a linha quando tudo falha. Disse: transparência. Se houver problema, falem. Não inventem. Ao 12h20, estava de volta ao porto. O Diogo chegou às 12h35, de mochila às costas, roupa simples, cansaço de estágio estampado, mas não exibido. Menina Leonor. Diogo, senta-te. Soube pela minha mãe. Sinto muito. Obrigada. Vou ser direta. Tenho médicos, tenho advogado. O que não tenho é tempo para gerir o meu corpo sozinha quando estiver embaixo. Não quero dramas nem discursos. Preciso de mãos e cabeça prática. Podes ajudar?
Ele não olhou o telemóvel, não perguntou por horários antes de perceber o que estava em causa. Posso. Tenho estágio até às 2 quase todos os dias. Ao fim da tarde posso vir. À noite, se for preciso, fico. Eu aprendo rápido. Diz-me o que quer. Quero alguém que esteja quando eu chegar de um ciclo com os braços a doer e o estômago de pernas para o ar. Quero alguém que verifique a medicação, que fale comigo com normalidade, que não me trate como uma idosa frágil, nem como uma chefe. Eu trato-a como a Leonor. Sorri sem sentimentalismos. Pagamento como profissional, horários combinados, 0 atraso, 0 desculpas. Se eu ficar impossível, dizes-me. Se tu falhares, digo-te. Combinado. Quando ele se foi, mandei a Josefa uma mensagem. O teu filho é um bom homem. Ela respondeu com um coração azul e eu sei. Às 3, o ex-inspetor respondeu ao meu convite. Café às 18 horas no Sítio do Costume. O Sítio do Costume é uma pastelaria modesta perto da Praça da República, onde nos encontramos pela última vez há mais de 15 anos. Antes de sair, sentei-me no escritório e olhei a janela. Não me apeteceu chorar. Apeteceu me organizar. O Miguel ligou às 4h40. Mãe, estive a pensar. Amanhã não consigo. Sexta passo por aí. Não é preciso. Como quiseres. Qualquer coisa liga. Ligo. A Patrícia enviou um e-mail às 5 com um anexo de 8 páginas. Propostas de gestão de cuidados e proteção jurídica. Li tudo. Era competente. Racional. Frio. Respondi. Obrigada. Já tratei da proteção jurídica. Quanto aos cuidados, tenho equipa. Não acrescentei que a equipa tinha 2 nomes, Josefa e Diogo. O Tiago mandou um áudio às 5h30. Mãe, amo-te. Estou contigo. Hoje não consigo passar, mas amanhã almoço aí. Respondi por escrito. Amanhã não estou. Tenho tratamentos e reuniões. Na sexta, talvez. Às 6h menos 5, estacionei perto da Praça da República. O ex-inspetor já estava sentado, café curto na frente, jornal fechado. Levantou-se quando me viu. Leonor. Senhor Álvaro. Ainda me chama senhor? Por respeito. Sentei-me. Ele poupa palavras como eu. O que precisa? Preciso de olhos, discretos. Quero saber quem rodeia os meus. Não para apanhar ninguém a roubar pão, para perceber se há buracos na cerca. Tem motivos? Tenho experiência. E estou doente. As pessoas fraquejam e outros aproveitam. Não aponto dedos, peço diagnóstico. Quer que veja os seus filhos? Quero que veja o que os rodeia. Só isso. Nada de invasões. Pessoas, empresas, agendas, padrões. E se não houver nada, melhor. Prazo? Não tenho pressa. Tenho urgência. Sorriu de lado. Urgência sem pressa. Gosto. Eu trabalho sozinho e devagar, mas não falho. Manda-me os nomes, os números públicos, as moradas que achar úteis. Não peço acessos, não peço senhas. Só o que é aberto. Terei isso para si amanhã. E você? Eu começo a quimioterapia. Vai ganhar essa guerra. Deixei-lhe no guardanapo 3 nomes e um cuidado. Sem estragos colaterais. Paguei o café. Saí. O céu sobre o porto estava entre cinzento e lilás. O trânsito engrossava. Havia um vento que prometia chuva. Em casa, a Josefa tinha sopa quente. Sentei-me na cozinha. Fez o que tinha a fazer? Comecei. Os meninos? Os meninos estão ocupados. Vão perceber. Se perceberem, ótimo. Se não perceberem, também estou preparada. Fui ao quarto cedo. Abri o caderno do hospital e reli as notas. Nomes, doses, horários. Ao lado escrevi 3 linhas. Não dramatizar, não adiar, não delegar a alma. Fechei o caderno. Deitei-me. No escuro, a frase da Patrícia tentou voltar. Contrato uma enfermeira. E eu respondi-lhe em silêncio. Contrato o que for preciso, menos a minha coragem. Adormeci com a determinação alinhada. No dia seguinte começaria a etapa clínica.
A outra, a da verdade, já tinha começado naquela mesa de restaurante na Foz, quando decidi que, se me tratavam como um ativo, eu iria mostrar-lhes quem lhes ensinou contas. Comecei pelo corpo. Às 8h30, o Dr. Tomás Carvalho recebeu-me com um plano ajustado, datas marcadas, análises pedidas, um caderno de sintomas para eu assinalar como se fosse um diário técnico. Falamos 30 minutos sobre efeitos e como geri-los. Não me prometeu milagres, prometeu método. Assinei consentimentos com a mesma atenção com que assino um aditamento ao pacto social. Linha a linha, pergunta concreta, resposta limpa. O hospital funciona melhor quando percebe que do outro lado há alguém que não foge ao incômodo. Eu não fujo. O Diogo esperou à porta com uma mochila pequena. Trouxe água, bolachas de aveia, um casaco para o frio da sala. Não o mandei embora para parecer forte. Sentei-me, ofereci-lhe o banco ao lado. Durante a primeira sessão, não falamos de coragem, falamos de intervalos, do barulho das bombas, de turnos no estádio onde ele faz estágio, de um professor exigente. O silêncio entre frases não pesava. A Josefa apareceu à 13h com um tupper de sopa e um papelinho. Se precisar, ligo ao meu primo, que é motorista, fica de prevenção nos dias dos ciclos. Guardei o contacto sem promessas. À tarde, sentei-me com o Duarte Almeida no escritório e passamos para o que só um advogado com décadas e espinha direita faz bem: o desenho de uma cerca que não corta ninguém, mas travessa oportunismos. Cláusulas de sucessão condicionada, limitação de poderes do conselho em caso de minha incapacidade, definição de tutela clínica temporária que não confunde fadiga com demência. Quero um mecanismo simples. Se eu cair, ninguém decide sozinho. E quem tentar decidir fora do protocolo perde voto por 12 meses. O Duarte tomou notas. Sem dramatizar, Leonor, mas isto vai levantar suscetibilidades. Sorri. Melhor agora do que num tribunal. Acrescentamos auditorias internas trimestrais com relatório direto para mim e para o revisor oficial de contas, sem passar por filtros de direção. Enviei ao Sr. Álvaro, o ex-inspetor, uma folha com nomes, matrizes e dados públicos, empresas veículo, consultoras que orbitam a nossa operação, fornecedores novos que apareceram nos últimos 12 meses. Pedi 3 coisas: discrição, foco e tempo útil. Não quero histórias, quero padrões, movimentos atípicos, redes que se repetem, pressões de fora. Ele respondeu: vejo, confirmo, digo-lhe o que é sinal e o que é ruído. No dia seguinte, fui à fábrica em Guimarães sem avisar. O portão abriu-se com o barulho habitual, mas notei uma pressa estranha no acesso administrativo. Chamei a Rita, responsável de compras. Como estamos nos prazos dos fornecedores italianos? Ela hesitou um segundo. Um deles pediu antecipação de pagamento de 60% por causa de condições de mercado. A palavra, entre aspas, soou-me como batido vazio. Quem negociou? O Miguel pediu para fecharmos rápido. Disse que estava alinhado com o plano dele. Não discuti ali. Pedi o dossiê, proposta, e-mails, cronologia. Não para caçar culpados, para ver a corda. Na sessão de corte, o chefe, Manel, falou-me de uma consultora que andava a te recolher dados para otimizar a produção e que ia e vinha sem crachá, sempre com um ar de quem não espera por ninguém. Quem autorizou? Veio por indicação do Tiago, disse que era temporário. Fixei nomes, horas, rotas. O meu método é simples. Quando algo cheira a atalho, olho para a fatura e para o calendário. Atalhos raramente aparecem num mês calmo. Aparecem quando alguém tem pressa. À noite, em casa, a Josefa montou uma caixa plástica com o título Ciclos. Medicamentos, saquinhos de chá, um caderno para registrar febres,
números emergentes. E isto é o telefone do meu primo. Se a menina precisar de ir ao hospital às 3 da manhã, ele vai sem fazer perguntas. Disse-lhe que sim. O Diogo passou para ver como eu estava depois da primeira sessão. A cabeça clarinha? Clara o suficiente para fazer perguntas parvas. As perguntas parvas salvam vidas. Rimo-nos sem euforia. No terceiro dia, recebi uma mensagem do Miguel. Alinhei uma call com o fundo para a sexta. Era bom teres 10 minutos para cumprimentos. Respondi. Sexta de manhã estou no hospital. À tarde, fábrica. Manda-me por escrito o que for necessário. Ele ligou. Mãe, uma presença tua, nem que seja simbólica, abre portas. Portas abrem-se com contas certas, não com símbolos. Silêncio do outro lado. Estás ressentida? Estou ocupada. Ele parou de argumentar. Quando um filho para de argumentar cedo demais, não é respeito, é cálculo de custo-benefício. A Patrícia propôs uma estrutura de proteção patrimonial que, nas entrelinhas, criava um colete de forças para a presidência. Li as minutas. Havia boas intenções e um detalhe perigoso. A possibilidade de representação extraordinária por um dos filhos em circunstâncias excepcionais a definir pela mesma pessoa que representaria. Escrevi a caneta em cima do texto. Circunstâncias excepcionais, portas largas. Devolvi com marcações a vermelho. Ela ligou-me, impaciente. Mãe, confia em mim. Confio no que está escrito. O que está escrito permite aquilo que dizes que queres evitar. Ela suspirou. Fazemos como quiseres. Não quero como eu quiser. Quero como fica certo. O Tiago apareceu de surpresa ao fim de tarde, com um saco de compras. Comprei iogurtes daqueles que gostas e um livro de sudoku para as sessões. Deixei-o entrar. A sala ficou mais leve. Falamos 20 minutos de nada, que é muitas vezes tudo. No final, ele pousou a mão no meu ombro. Desculpa a frase da Patrícia no jantar. Fiquei calado. Ficaste calado porque concordaste. Não levo a mal. Sei quem tu és. Só não te deixes ensinar a ser menos. 2 dias depois, o Álvaro enviou-me o primeiro e-mail com 3 linhas e um anexo curto. Itens que não são ruído. 1. Empresa recém-constituída em Lisboa a prestar consultoria à vossa operação, sem histórico, com contrato trimestral generoso. 2. Fornecedor antigo a mudar de AIBAN para um banco estrangeiro sem explicação clara. 3. Pressões de um assessor municipal por parcerias culturais com a vossa marca. Abri o anexo. Nomes, datas, CIDs, elementos públicos. Nada conclusivo, tudo suficiente para eu acender uma luz amarela. Respondi. Continue no mesmo registro. Nada fora da lei. Só olhos. Marquei uma reunião discreta com o revisor oficial de contas. Quero um raio-x a pagamentos extraordinários dos últimos 12 meses. Critérios objetivos. Consultorias novas, adiantamentos fora da prática, mudança de IBAN, contratos sem contraparte clara. Ele assentiu. Sem alarmismos, Leonor. Sem alarmismos. Com planilhas. A quimioterapia ensinou-me um tipo de disciplina que a indústria também ensinou. Aceitar o intervalo. Nos dias bons, fazia 2 reuniões estratégicas e ia à fábrica ver chão, ouvir ruído, anotar melhorias pequenas. Nos dias maus, não tentava ser herói. O Diogo aparecia com uma cadência que não humilhava. Hoje tomo eu nota da medicação, amanhã revemos. A Josefa ajustou horários sem teatro. Mal eu adormecia na sala, ela baixava o som e seguia a vida. Não me tratava como símbolo, tratava-me como gente. Numa segunda-feira, o Miguel apareceu cedo ao meu escritório com um dossiê elegante. Plano de expansão com o fundo. Precisamos dar garantias sobre previsibilidade. Ouvi, pedi números, pedi premissas.
Havia uma hipótese de alienação de uma parte minoritária com direito à preferência em caso de incumprimento de KPIs agressivos. Miguel, isto é uma corda curta ao pescoço? É o preço do capital. Eu sempre paguei capital com margem, não com pescoço. Ele incomodou-se. Mãe, não podes controlar tudo. Posso recusar o que compromete tudo? Ele fechou o dossiê com cuidado. Vais ouvir-me alguma vez? Sempre que me trouxeres uma proposta que não transforme a casa que construí num ativo alavancado por desculpas. Ele levantou-se. Estás a fechar-te. Estou a escolher. No mesmo dia, a Rita de Compras enviou-me um e-mail com cópia de um pedido insistente de adiantamento por parte do tal fornecedor estrangeiro, agora através de um intermediário que assinava consultor independente. Perguntei-lhe, quem pôs este consultor à mesa? Ela respondeu em 5 palavras. Assinatura inicial, Tiago Moraes. O meu Tiago. Fui ver. A assinatura era homônima, mas não era o meu filho. Era um Tiago, ligado a eventos noturnos, com fotografias públicas ao lado do meu filho em 2 inaugurações. O risco não estava na má-fé direta dos meus, estava nas franjas que se colam a eles. E as franjas são sempre as primeiras a pedir aceleração. Convoquei uma reunião curtíssima com os 3 filhos, separada, por videochamada, para quinta, 19h00. Antes de chegar a hora, alinhei 3 tópicos no papel. 1. Saúde, informação objetiva, sem convite à piedade. 2. Empresa, limites e protocolos. 3. Vida, não me vendam ideia de presença comprada. Às 19h00, o ecrã dividiu-se em 3. O Miguel num escritório moderno, a Patrícia num open space silencioso, o Tiago no carro, parado. Comecei pelo primeiro ponto. Ciclo 1 feito, efeitos controláveis, plano mantido. Não vos ligo para relatórios, mas para a hora certa. Passei ao segundo. Reforcei cláusulas de sucessão, auditorias internas trimestrais. Nenhum de vocês decide sozinho em meu nome. Qualquer representação extraordinária fica vedada. A Patrícia mexeu a caneta no ar. Mãe, confias tão pouco assim? Confio tanto que vos digo as regras de forma aberta. O Miguel interveio. Isso só cria rigidez. Riqueza sem rigidez cai. E terminei com o terceiro. Quem quiser estar, esteja. Quem não puder, diga-me. Eu reorganizo expectativas. O que não aceito é presença decorativa, nem presença que compra silêncio. O Tiago respirou fundo. Vou estar. Não prometeu mais. A Patrícia disse. Faço o que for necessário no jurídico, dentro do que pediste. O Miguel fechou curto. Faço a minha parte. Façam a vossa parte com texto visível. O resto é comigo. Na sexta-feira, o Álvaro pediu-me uma conversa rápida num café discreto. Cheguei, ele mostrou-me um post-it com 3 setas. Não é conclusão, é direção. 1. Consultora de Lisboa ligada por trás a um escritório no Luxemburgo que aparece em outros casos. 2. Fornecedor com IBAN estrangeiro cujo beneficiário final muda 2 vezes em 3 meses. 3. Assessor municipal que insiste em parcerias culturais sempre que há licitações onde a vossa empresa concorre indiretamente. Olhou-me. Isto pode ser nada. Pode ser ruído de mercado. Ou pode ser gente a preparar redes. Perguntei. Há nomes dos meus? Diretos não. Indiretos, convívios, proximidades. Aquilo que os jornais chamariam círculos. Continue. Sem sair do legal. Sem sair do legal. Voltei para casa e sentei-me com a Josefa e o Diogo para alinhar a semana seguinte. Terça é pesado, quarta descanso, quinta recomeço. O Diogo propôs um quadro branco na cozinha. Não para controlar a sua vida, para eu não me enganar. Anuí. Ele desenhou colunas, medicação, horários, quem está, contactos. A Josefa acrescentou sopa do dia com uma seta para beba devagar.
Não me ri. A seta era importante. Ensina-nos a travar. No domingo à tarde, recebi uma mensagem do Miguel com um link de um jornal econômico. Setor têxtil prepara consolidação no norte. A notícia citava fontes próximas, que eu reconheci de outros tempos. Gente que fala para ver se a frase vira profecia. Respondi com outra notícia. Empresas familiares resistem melhor a choques com governança clara. Ele não reagiu. A Patrícia mandou-me um PDF com roteiro de decisões clínicas e patrimoniais e um sublinhado. Podemos tratar disto por procuração? Não. O Tiago enviou um vídeo dos bastidores de um evento onde estava a trabalhar. Nada de especial, só para dizer que hoje só saio às 3. Amanhã passo de manhã. Passa quando der. Traz café. Na segunda, a Rita ligou-me aflita. A consultora apareceu com 2 homens a pedir acesso a relatórios de produção e a lista de clientes premium. Quem os deixou entrar? Segurança, porque disseram que vinham em nome da administração. Da próxima vez, a administração chama-se Leonor. Ninguém entra sem que a administração que existe diga que entra. Pedi que os mantivessem na sala de reuniões 5 minutos. Meti-me no carro, fui direta. Entrei como entrei tantas vezes para apagar fogos. Bom dia, quem são? O mais alto estendeu um cartão. Nome bonito, cargo vaporoso. Estamos a mapear oportunidades de eficiência. Na minha casa, eficiência começa por respeito. E respeito começa por porta marcada e autorização escrita. Pedi o dossiê, pedi a identificação, pedi a carta de encomenda. Não tinham carta. Então, a reunião terminou. Não levantei a voz. O segurança acompanhou-os. Liguei ao Tiago. Conheces esta consultora? Conheço a mulher que me falou deles. São bons, dizem. Dizer é barato. Não autorizei. Passa cá para explicares o circuito por onde entraram. Ele abriu um. Eu só quis ajudar. Cortei. Ajudar não é abrir portas sem perguntar. Aprende. Nessa noite, o Álvaro enviou-me um relatório com um quadro simples. Setas, datas, cruzamentos. Havia uma coincidência teimosa entre a pressão por consultorias e semanas em que o Miguel andava a fechar reuniões com o fundo. Não havia crime, havia contexto. Por baixo, uma nota. Patrícia aparece referida em 2 eventos com um deputado que pressiona pela tal parceria cultural. Outra vez, nada de ilegal. Tudo de interesse. Respondi. Quero verificar contratos em vigor com essas entidades, sem acusações, só confirmação. Ele. Amanhã envio-lhe os registros públicos necessários. Ao mesmo tempo, o Dr. Tomás afinou o meu protocolo para diminuir náuseas. As horas depois das sessões tornaram-se suportáveis. O Diogo aprendeu a ler a minha cara e a propor silêncio quando era silêncio que eu precisava. A Josefa ganhou um talento novo, desligar telefonemas de gente bem-intencionada com uma firmeza que não ofendia. A menina descansa e devolve depois. Eu devolvia quando me convinha. Na quarta-feira, o revisor trouxe-me o raio-x dos pagamentos extraordinários. 3 colunas chamavam a atenção. Consultoria Lisboa, 3 meses, 90 mil euros. Adiantamento fornecedor, 60%, IBAN novo. Ações culturais, patrocínio, 50 mil euros, com uma associação recém-criada. Pedi às finanças internas as justificações e evidências de contraparte. Relatórios entregues, entregáveis, atas de reunião, correspondência. Sem caça às bruxas, sublinhei. Só conformidade. Enviei aos 3 filhos um e-mail curto com o título Governança e Paz. Escrevi. A partir de hoje, qualquer entrada extraordinária de atores externos exige minha autorização escrita. Qualquer contrato que altere práticas pede parecer do revisor. Qualquer parceria reputacional passa por mim. Quem não concordar, diga-me já. O Miguel respondeu. Concordo, mas isto pode atrasar.
Atraso é menor que risco. A Patrícia respondeu: percebo. O Tiago não respondeu. Apareceu em casa com 2 sandes de pernil embrulhadas em papel pardo e um pedido. Posso ficar cá a ver o jogo consigo? Podia. Vimos meia hora. Adormeci no sofá. Ele baixou o volume. A Josefa pôs uma manta por cima. É isto que segura uma casa. Na quinta, às 7h30, recebi um telefonema de um número privado. Era um assessor municipal, voz educada, a sugerir uma sinergia entre a vossa marca e um festival que estamos a dinamizar. Perguntei: quem lhe deu o meu contacto direto? Ele atrapalhou-se, disse. A cidade é pequena, desmontou a própria cortesia. Falei como falo quando quero fechar sem humilhar. Agradeço a atenção. Todas as propostas passam por e-mail formal para o endereço geral. Temos critérios. Cumpridos os critérios, respondemos. Podemos marcar um café? Não. Liguei ao Álvaro. O nome do assessor coincide com um dos que me apontou. Coincide. No fim dessa semana, percebi que a preparação silenciosa não era uma trincheira. Era um corredor iluminado. Um passo de cada vez, sem bravatas, sem teatro. O objetivo não era derrotar ninguém. Era impedir que a doença servisse de pretexto para mexidas que deixariam cicatrizes quando eu já não pudesse corrigir. Ao mesmo tempo, não transformei os meus filhos em inimigos numa história de tribunal barato. Mantive a porta aberta, mas com dobradiças novas. No domingo, fui até a Foz sozinha. Sentei-me num banco, olhei o Atlântico sem pedir sinais. Pensei no que tinha montado em 6 dias. Tratamento em curso, rede doméstica ajustada, governança reforçada, olhos discretos no perímetro, ruídos identificados. O coração acalmou. O telemóvel vibrou. Mensagem curta do Álvaro. Amanhã consigo falar com um antigo colega que conhece por dentro a Associação Cultural do Patrocínio. Dou-lhe retorno. Outra do Duarte. Minutas prontas para assinatura. Recomendo que não avise ninguém até estarem registradas. Outra do Dr. Tomás. Resultados bons. Seguimos. E uma do Tiago. Almoço amanhã? Levo eu. Sorri por dentro. Não é vitória. É avanço. Levantei-me, ajustei o casaco, voltei para casa. A Josefa tinha o forno ligado. Hoje há arroz de forno para aquecer a alma. A alma hoje aquece com pouco. Deitei-me cedo. O corpo, cansado mas alinhado, pediu descanso. Antes de fechar os olhos, pensei no que o Álvaro me escrevera na primeira mensagem. Digo-lhe o que é sinal e o que é ruído. Na semana que começava, eu ia aprender a diferença com números, carimbos e caras. E, quando a diferença ficasse clara, deixaria de ser preparação para se tornar ação. A fissura já se via a olho nu. O próximo passo era pôr-lhe nome. A semana começou com papel e silêncio. Às 8, o revisor oficial de contas pousou no meu escritório um dossiê com abas coloridas. Mapa de pagamentos extraordinários, 12 meses. Folheei devagar. Nas colunas, datas e descrições. Nas linhas, 3 trilhos que já me tinham aparecido em apontamentos do Álvaro. A consultora de Lisboa sem histórico útil, o fornecedor com IBAN migratório e a associação cultural criada de fresco. Pedi ao revisor o que sempre peço quando sinto areia na engrenagem. Traça-me a linha do antes e do depois. O que mudou no processo? Quem iniciou? Quem validou? Onde não houve segundo par de olhos? Ele apontou as células com uma bique preta. Nestes 3 pontos, a validação foi apressada. A palavra urgente aparece mais do que devia. Enviei mensagem ao Álvaro. Tenho datas, valores, rubricas, liga os teus setas às minhas. 30 minutos depois, recebi um ficheiro sucinto. Um diagrama com nomes públicos, cruzamentos simples, prints de registros comerciais. Nada de invasões, tudo de superfície.
A consultora de Lisboa partilhava gerente com uma estrutura no Luxemburgo usada em gestão de ativos intangíveis. A associação cultural fora fundada por 2 nomes próximos de um deputado em exercício. O fornecedor estrangeiro tinha mudado o beneficiário final para uma holding em Malta. Senti o estômago dar um nó, mas não por medo, por reconhecimento. Eu já tinha visto este filme no setor, noutras casas. Onde há pressa e opacidade, há sempre alguém que se senta à mesa sem convite. Chamei a Rita, de compras, e o Hugo, financeiro, para uma reunião de 15 minutos. Sem caças, só método. A partir de hoje, qualquer adiantamento fora do padrão exige 3 assinaturas: compras, financeiro, presidência. Consultorias novas passam por concurso simples de 3 propostas comparáveis. Patrocínios exigem plano de contrapartidas em papel, com entrega verificável, e mais, se alguém usar a palavra urgente para furar etapas, essa urgência trava o processo, em vez de acelerá-lo. A Rita respirou de alívio. O Hugo assentiu, já a anotar. E se vier ordem de cima? De cima chama-se Leonor, o resto são ecos. À hora de almoço, a Patrícia apareceu sem aviso. Trazia um semblante de quem quer resolver. Li as minutas do Duarte. São robustas, só queria evitar ferir a confiança do conselho. Achas mesmo necessário tirar poderes em caso de incapacidade temporária? Acho necessário impedir atalhos. Quem fica ferido pela regra é porque contava com a exceção. Ela pousou a pasta. Falas como se já houvesse alguém a puxar cordas. Falo como quem já viu nó cego a fingir que é laço. A Patrícia endireitou-se. Posso pedir uma coisa? Pede. Não me ponhas no mesmo saco do Miguel e do Tiago. Uma coisa é eu querer ordem, outra é alguém querer atalhar. Enquanto eu confirmar por números, ninguém vai para saco nenhum. Mas não peças para eu desligar alarmes quando o alarme é só um lembrete. Nesse fim de tarde, o Miguel telefonou. Amanhã alinho o call com o fundo. Queria mesmo que aparecesses 2 minutos. Amanhã tenho tratamento. Manda-me por escrito o racional e os compromissos. Sem show. Sem show, não há capital. Sem capital, há margens. Sem margens, há fome. Eu sei fazer margens, Miguel. Mostra-me por escrito. Ele fechou curto. Mando. O dia seguinte levou-me ao São João. O doutor Tomás afinou doses, o Diogo manteve-me acordada sem me forçar conversa. A Josefa esperou no corredor com chá morno. Ao fim da tarde, já em casa, encontrei na caixa de correio eletrônica o e-mail prometido pelo Miguel. Investment Memo Draft. Números a brilhar, slogans no sumário, cláusulas escondidas nas páginas do meio, earnouts, preferential rights, waiver de covenants por deliberação do investidor. Substituí os slogans por notas à caneta. Quem manda quando a meta falha? Quanto custa recuperar o comando? O que perco se o mundo tremer? Reenviei para o Duarte. Dá-me a leitura seca. Ele devolveu em 10 linhas. Preço alto por dinheiro rápido. Direitos assimétricos. Se a empresa espirra, o investidor fica com o casaco. Não recomendo. A fissura começou a abrir quando o Álvaro pediu para me encontrar, discreto, às 7 da tarde, na mesma pastelaria perto da Praça da República. Cheguei. Ele sentou-se com um bloco pequeno. 3 notas curtas. Primeira, a consultora de Lisboa tem como contato comercial um homem que aparece em fotografias públicas com o Tiago em 2 eventos. Não há transação ilegal, há proximidade. Segunda, o assessor municipal que lhe ligou é o mesmo que promove a associação cultural que vos pediu patrocínio. A associação não tem atividade comprovada anterior. Terceira, o fornecedor estrangeiro tem como representante em Portugal um advogado que trabalhou num caso de recuperação onde o Miguel foi consultor júnior. Levantou os olhos.
Isto não prova crime. Prova que a rede está a montar-se. Bebi um gole de água. E o que faz quem vê a rede? Luz e regra. Quem não gosta de luz e regra não fica. No dia seguinte, levei luz às salas certas. Convoquei uma reunião com o conselho. Chegaram com o olhar de sempre. Slides, estatísticas, frases em inglês. Falei primeiro. Temos 3 frentes com potenciais riscos reputacionais e financeiros. Consultoria sem concurso, patrocínio sem contrapartida definida, adiantamento a fornecedor com IBAN volátil. O que vai acontecer agora é simples. Travamos tudo até esclarecer. E implementamos 3 políticas: concurso mínimo, plano de patrocínio com métricas e proibição de adiantamentos acima de 30% sem justificativo do revisor. O diretor financeiro tossiu pode atrasar processos. Eu respondi a seco. Atrasa o que deve atrasar. Acelerar errado custa mais. No final, pedi a palavra ao Miguel sem o nomeá-lo. E mais, qualquer negociação de capital que altere a governação passa a estar centralizada no gabinete da presidência e do jurídico, sem exceções. A sala ficou mais fria. Quem precisava de aquecimento que vestisse casaco? Na tarde desse mesmo dia, encontrei o Tiago à porta da fábrica, de boné e mochila. Vim porque me ligaste. Vim porque te pedi. Sentamo-nos numa sala pequena, sem cerimonial. Fala-me da consultora que entrou como se a casa fosse dela. O Tiago contou a versão curta. Uma amiga que respira eventos sugeriu uma equipa top para mapear eficiência. Ele quis ajudar, abriu porta sem pedir carta. E a associação cultural? É o mesmo círculo de pessoas. Fazem coisas, conhecem toda a gente. Fazem coisas sem papéis. Na minha casa, isso é igual a não fazer. Ele tentou um sorriso. Estás a dizer que sou ingênuo. Estou a dizer que és bom de pessoas e mal de papéis. Aprende o segundo, ou o primeiro rebenta-te ao colo. Ele calou-se, sincero. Diz-me como corrigir. Corta pontas. Tudo o que não tiver carta, fica à porta. Se alguém usar o teu nome, desmente por escrito. E se te pedirem só para abrir um bocadinho, fecha muito. Ele assentiu. E se um amigo ficar magoado? Se um amigo se magoa porque tu fazes o certo, não é amigo, é cliente de favor. A Patrícia apareceu nessa noite em minha casa com um envelope. Minutas fechadas. Amanhã registramos. Sem cláusulas especiais? Sem atalhos. Obrigada. Não agradeças. É o que devia ter sido sempre. Paramos na cozinha, onde a Josefa mexia um tacho. O cheiro a alho e louro devolve mundo ao mundo. A Patrícia olhou para a bancada, viu o quadro com as colunas que o Diogo desenhara. Ele é bom. É. E se os manos que aprendam com ele o que eu não consegui ensinar, presença. Na sexta, o revisor regressou com um apêndice. O fornecedor pediu pela 2ª vez adiantamento, agora com justificativa alterações cambiais. O IBAN voltou a mudar. Dei a instrução que evita romances. Suspende. Solicita documentos que provem a necessidade. Se não vierem, cancela e procura alternativa. À tarde, chegou o e-mail do consultor independente a acusar burocracia. Respondi com 6 linhas e 3 anexos. Política de adiantamentos, tabela histórica de práticas, pedido de documentação. Sem palavreado, só regra. Não voltou a escrever. A segunda fissura visível abriu-se em casa, num jantar curto de domingo, onde convidei os 3 filhos. Sem vista, sem vinho caro, sem sobremesas que distraem. Sentamo-nos e eu disse antes de tudo: o que tenho para dizer não pede flores. Olhei-os um a um. Registramos hoje o reforço de governação. A partir de agora, ninguém decide em meu nome, nem por benevolência, nem por pressa, e suspendi 3 movimentos que nos estavam a puxar para fora de rota. O Miguel endireitou as costas.
Estás a travar a expansão. Estou a travar o atalho. Não confias em mim. Não confio em atalhos. Ele respirou irritado. O mundo não espera. A verdade também não. A Patrícia não o defendeu. Se há regra, há regra. O Tiago ficou a olhar o prato. Eu estraguei. Tu abriste uma porta por boas intenções. A partir daqui, ouve-me. Não abres mais portas sem papel. Ele acenou. Prometo. O Miguel tentou o golpe lógico. Sem investimento agora, perdemos janela. Prefiro perder janela do que perder a casa. Tu sempre foste teimosa. Eu sempre fui consistente. Ele levantou-se com o guardanapo na mão. Se a empresa perder o comboio, não digas que não avisei. Se a empresa vender a alma, não direi que não avisei. Ficamos de pé quase ao mesmo tempo, mas sem teatro. A Josefa apareceu com café. Ninguém quis. Nessa noite, o Álvaro enviou-me um e-mail com um assunto sem adornos. Convergência. No corpo, 3 linhas. Consultora e associação partilham fornecedor de serviços administrativos. Este fornecedor tem sede no mesmo prédio da holding, que agora recebe pagamentos do vosso fornecedor estrangeiro. As pessoas falam-se. Em anexo, registros oficiais e fotografias públicas, lançamentos, sorrisos, copos de espumante. Não havia crime nos pixels, havia familiaridade suficiente para eu não ignorar. No dia seguinte, sentei-me com o Duarte e decidi uma coisa simples que muda tudo. Vamos estruturar um anúncio de transparência. Um documento curto no site com as novas políticas, concursos, patrocínios com métricas, adiantamentos limitados, governação reforçada, sem ataques, sem insinuações. Regra: quem quiser trabalhar conosco, trabalha com isto. O Duarte sorriu. Vai criar alergias. Quem tiver alergia à transparência, arranja outra casa. No hospital, o Dr. Tomás avisou. Os próximos dias podem ser mais pesados. Agradeci o aviso. O Diogo fez-me rir com uma piada básica sobre café de hospital. A Josefa deixou um saco com laranjas e uma nota. Se o corpo pedir repouso, não lhe dê discursos. Obedeci. No meio desse cansaço, a fissura deu sinal dentro de casa. Às 3 da tarde, o Miguel entrou sem anunciar. Vim falar do investidor. Não saio até me ouvires. Senta-te. Ele lançou uma pasta, deslizando-a pela mesa. Eles aceitam reduzir o direito de preferência se garantirmos a entrada de uma consultora para reestruturar a produção e se fizermos um patrocínio de visibilidade com um festival. Não. Leonor, é um pacote. É um laço em volta do pescoço. Tu dramatizas. Eu leio. Peguei na caneta e escrevi na primeira página. Troca. Governação por cosmética. Empurrei a pasta de volta. Enquanto eu estiver viva, a casa não vende o telhado para comprar luzes. Ele baixou a cabeça um segundo, depois levantou, duro. Estás a empurrar-me para fora. Estou a empurrar portas para fecharem quando trazem corrente de ar. Ele saiu batendo a porta como um adolescente tardio. Por dentro, não doeu, confirmou. No mesmo fim de tarde, a Patrícia ligou-me. O Miguel está zangado. Vai passar. Acha que o tratas como inimigo. Trato o atalho como inimigo. Ele que escolha onde se senta. Queres que eu fale com ele? Quero que fales com o código. Mostra-lhe a regra. Se ele quiser ficar, fica pelas razões certas. Nessa noite, o Álvaro mandou-me um SMS curto. Recebi convite indireto para deixar andar. Recusei. Continuo. Respondi. Obrigada. Mantenha as mãos limpas. Eu tratarei do resto. A manhã de terça trouxe um alívio e uma confirmação. O revisor veio com um e-mail dos consultores de Lisboa a desistirem por agenda. Ninguém desiste de 90 mil euros por agenda. Desiste porque percebe que a luz acendeu. Ao mesmo tempo,
o tal assessor municipal mandou uma proposta formal de patrocínio com contrapartidas vagas e um calendário que nos amarrava à presença de figuras públicas em eventos. Respondi com uma matriz de critérios: público-alvo, métricas, riscos e incompatibilidades. Nunca mais respondeu. À tarde, pedi ao Duarte que preparasse comunicações internas simples. Código de conduta de fornecedores e parceiros. 3 páginas, linguagem clara. Sem atalho, sem porta traseira, sem amigo do amigo. Pedi à equipa de comunicação que subisse ao site o anúncio de transparência, sem efeitos. Texto preto em fundo branco. Recebi 2 telefonemas irritados de intermediários a falar de ingratidão. Desliguei sem liturgia. Gratidão não é abrir cofre para quem bate a janela. O Tiago apareceu em casa com uma caixa de sapatos. Dentro, fotografias antigas da fábrica, de uma festa de Natal, de uma entrega a um cliente estrangeiro. Encontrei isto no armário. Sentei-me no sofá com ele, olhamos 2 imagens. Sentes falta? Sinto orgulho. Ele respirou. És dura, mãe. Sou clara. E se o Miguel se afastar de vez? Quem se afasta por causa de regra não se perdia agora. Perdeu-se antes. Queres que lhe diga alguma coisa? Diz-lhe que a porta está aberta para quem entra pela porta. No final dessa semana, as fissuras já tinham nome e lugar. Não eram crateras, eram linhas a céu aberto. De um lado, o impulso de pressa, brilho e atalhos. Do outro, a insistência em regra, papel e tempo. Eu escolhi o lado onde sei viver, e a casa, apesar do barulho, estava mais firme do que há um mês. Foi então que o Álvaro me enviou um último apontamento antes de passar a bola para outras mãos. Há matéria para entregar de forma formal às autoridades? Ainda não. Há matéria para prevenção robusta e para alertar quem tem competência? Sim, respondi. Prevenção robusta implementada. Agora quero uma passagem de testemunho segura. Ele propôs um nome, um inspetor atual da Polícia Judiciária, conhecido por não se encantar com holofotes. Se quiser falar informalmente, posso marcar. Pareci respirar melhor. A saúde seguia o seu curso, com dias bons e maus. A empresa voltava a falar a língua que eu entendo. Metas, prazos, qualidade, contratos limpos. Em casa, a Josefa afinava a sopa, o Diogo ajustava horários, a Patrícia punha os carimbos no sítio certo, o Tiago aprendia a dizer "não tenho carta", sem se envergonhar. E o Miguel? O Miguel ficou 2 dias sem falar comigo. No terceiro, enviou-me um SMS. Queres que pare a conversa com o fundo? Respondi. Quero que pares a conversa que vende a casa para pagar ruído. Se quiseres falar de capital honesto, com cláusulas simétricas e respeito pelo comando, marcamos sala. Se quiseres levar-me a palco, escolhe outra atriz. Ele escreveu, ok. Só isso. Às vezes o ok é o primeiro tijolo de um muro novo, ou o último de um velho. Eu aceitei os 2 cenários. A luz estava acesa, a cerca reforçada, a história pronta a sair do corredor para o pátio. No domingo à noite, sentei-me outra vez na foz. O vento trazia sal e pequenas agulhas de frio. Pensei nas 2 frentes que agora se tocavam. A clínica, onde o corpo aprende a cair e voltar a levantar, e a cívica, onde uma empresa familiar decide o que quer ser quando a tentam convencer a vestir roupa dos outros. As fissuras não me assustaram. Assustam-me mais as casas onde não se vê fissura e o chão já cedeu. A minha, pelo menos, mostra as linhas. E eu, que as vejo, sei onde pôr a mão. A etapa seguinte não ia ser silenciosa. Eu já tinha dado à casa luz e regra. Faltava dar-lhe voz. E a voz, quando chega, não precisa de gritar para ser ouvida. Bastava escolher o lugar certo e o dia certo. Eu já os tinha no caderno. Escolhi o dia sem metáforas, 25 de abril. Não por espetáculo, por contexto.
Liberdade não é palavra para cartaz, é regra escrita que atravessa décadas. O Duarte achou prudente. O Dr. Tomás avisou que eu podia cansar-me. A Josefa prometeu levar água e um casaco. O Diogo alinhou horários. Eu fico por perto, mas invisível. O Álvaro fez o que sabe. Retirou-se um passo para a sombra e deixou-me o contacto do inspetor da PJ que não se encanta com holofotes. Eu chamei a isto comunicação de serviço. Dizer à cidade como íamos jogar daqui para a frente. Na véspera, fechei 3 pastas pretas sobre a mesa do meu escritório. Na lombada, etiquetas simples: governação, contratos, prevenção. Dentro, documentos numerados, sem adjetivos. Nas primeiras páginas, o anúncio de transparência que subíramos ao site. Concursos mínimos, patrocínios com métricas, adiantamentos limitados, auditorias trimestrais, proibição de urgências para furar controle. A seguir, cópias de e-mails, justificativos de travagens, pareceres do revisor, minutas do Duarte. No fim, um apêndice, o mapa de sinais que o Álvaro recolheu em registros públicos, ligações entre consultoras, associações, beneficiários finais e IBANs migratórios. Não acusava ninguém, não levantava dedo, dava luz. Na manhã do dia 25, acordei antes do despertador. O corpo conhecia bem a antecipação. O mesmo friozinho de barriga de quando fechamos a primeira exportação para a Alemanha. Tomei banho, vesti uma camisa clara, um blazer sem ombros largos, sapatos rasos. No bolso interior, um cartão com 3 números. Duarte, inspetor da PJ, Dr. Tomás. A Josefa entrou com um saco de pano. Água, lenços, açúcar. Sorri. Se eu cair, tu não dramatizas. Eu sento-te e dou-te água. O Diogo apareceu à porta com o seu jeito de não invadir. Eu fico ao fundo da sala. Se precisar de me ver, levanto-o do braço. Escolhi a alfândega do porto pela geografia da memória, lugar de entrada e saída, de balanças e manifesto. A equipa de comunicação montou o essencial: microfone, uma mesa simples, sem painéis, sem logótipos. Pedi que as cadeiras fossem poucas. Não é comício. Convidamos imprensa local, trabalhadores, parceiros, gente simples que não vive de convites. Não fizemos RSVP. Quem quisesse vir, vinha. Cheguei cedo. O rio corria com a calma de feriado. O vento era suficiente para mexer papéis, não para os levar. O Duarte passou a vista pelo alinhamento. Primeiro, lês o anúncio. Segundo, entregas as pastas ao inspetor, aqui, em mãos. Terceiro, perguntas. Vais dizer só o que está escrito. Só o que está escrito. Se te provocarem, sorris e repetes. Regra. Ele sorriu de volta. E se te cansares, sentas-te. A Josefa manda parar. A Josefa, de lado, anuiu com a seriedade de quem manda numa cozinha. A sala começou a encher. Vi caras de quem conheço da fábrica. Vi 2 jornalistas que me ligam quando precisam de contexto. Vi curiosos. Vi também o Miguel, de pé, encostado a uma coluna, sem entourage. A Patrícia, discreta, bloco na mão. O Tiago, com as mãos nos bolsos, coração à vista. Eu não combinei com eles. Vieram. Agradeci por dentro, sem poemas. Às 11, subi 2 degraus e fiquei atrás do microfone. Não falei da minha saúde. Não pedi paciência. Disse, bom dia, e abri a folha 1. Hoje é simples. Esta casa vai trabalhar com mais luz e mais regra. Não porque estamos sob suspeita, não porque precisamos de aplausos, mas porque é assim que nos defendemos de atalhos e de oportunismos. A partir de hoje, todas as consultorias passam por concurso mínimo. Todos os patrocínios têm métricas e contrapartidas claras. Todos os adiantamentos fora da prática exigem 3 assinaturas e parecer do revisor. Urgente deixa de ser palavra que acelera. Urgente passa a ser palavra que obriga a verificar. Não fiz pausas dramáticas.
Virei a página. Segundo, a governação. Já registramos. Em caso de minha incapacidade temporária, ninguém decide sozinho. Representações extraordinárias estão vedadas. Auditorias internas trimestrais reportam diretamente à presidência e ao revisor. Isto não fere confiança. Protege-a. Virei. Terceiro, prevenção. Nos últimos meses, identificamos sinais, não crimes, que nos aconselham prudência. Consultoras sem histórico a pedir acesso, patrocínios vagos, fornecedores a mudar de beneficiários finais sem explicação robusta. Travamos. Vamos continuar a travar o que não estiver escrito com clareza. Fechei a primeira pasta. Olhei a sala. Não procurei aplausos. Procurei entendimento. Por fim, a cidade. Esta empresa cresceu porque o Porto e o Vale do Ave nos ensinaram que se chega mais longe com chão firme do que com tapete vermelho. Queremos continuar aqui, a pagar salários a horas, a investir em tecnologia, a exportar tecido limpo. Por isso, hoje trago 3 pastas e entrego-as a quem tem competência para olhar o que nós, por prudência, vimos. Fiz um gesto para o canto direito. O inspetor da Polícia Judiciária aproximou-se com uma contenção que me sossegou. Não trocamos discursos. Eu disse: estão numeradas, com registros públicos e as políticas que já implementamos. Não é queixa, é colaboração preventiva. Ele respondeu baixo. Percebo. Tomo conta. A sala murmurou. Não houve flashes histéricos, houve canetas a raspar. Uma jornalista levantou o braço. Dona Leonor, isso significa que a sua empresa esteve a ser alvo de tentativas de corrupção? Significa que a nossa casa percebeu sinais e reforçou portas. Corrupção não se combate só com processos. Combate-se com regras claras no dia a dia. Outro jornalista. Os seus filhos estão implicados? Os meus filhos têm o mesmo dever que todos, cumprir regra. A regra não tem apelidos. Um terceiro tentou o título fácil. Isto é uma ruptura com o passado? Isto é a confirmação do que sempre fui. Método. O método agora está no papel, para todos. Fechei o bloco. Obrigado. Aplaudiram com mais respeito do que calor, o que me soube melhor. A Josefa encaixou-me o casaco pelos ombros num gesto que diz à sala o que as palavras não dizem. Cuida-se de quem fala. O Diogo manteve-se no fundo, de braços cruzados, discreto e pronto. O Miguel aproximou-se devagar, sem microfones. Podemos falar? Podemos. Não gostei de ver pastas a irem para a PJ. As pastas foram para a cidade, Miguel. A PJ é cidade. E eu prefiro que vejam comigo do que sem mim. Ele respirou, travado entre orgulho e receio. Se isto fechar portas ao investimento, fechará as portas que só abrem no escuro. Estás a perder a janela. Prefiro perder janela a perder telhado. Ele olhou de lado, como quem examina uma costura. Fiz asneiras? Fizeste pressa, e a pressa é irmã do erro. Consigo corrigir? Com método. Não lhe toquei. Não lhe dei sermões. Dei-lhe a saída de emergência que também é entrada. A Patrícia encostou-se à borda da mesa. Juridicamente, isto é sólido. É público. Vai doer a alguns. Não são nossos. Ela, ainda assim, quis medir o alcance. Se te chamarem exagerada? Digo que reforcei as portas antes da trovoada. E se a trovoada não vier? Dormimos melhor. A Patrícia pousou o bloco. Eu acompanho os registros. Acompanha. O Tiago chegou com um cuidado que eu reconheci nele quando era pequeno e punha flores numa jarra torta. Mãe, os amigos vão dizer que fizeste isto por minha causa. Eu fiz isto pela casa. Eu sei, mas vai doer ler. Doe só o que tiver de doer. Aprende a dizer não antes que te falem alto. Ele olhou o inspetor ao longe. Vais mesmo até o fim? O fim é método. O resto é ruído.
A imprensa quis mais perguntas. Eu disse: hoje é isto. Saí devagar. O rio estava igual, o vento também. No pátio, 4 trabalhadoras esperavam-me. A Maria do turno da manhã falou por todas. Obrigada por dizer as coisas. Eu fiz o meu trabalho. Nós fazemos o nosso. Demos um beijo no ar, eu segui. No carro, o telefone tocou. Número conhecido do gabinete municipal. Dona Leonor, lamento a exposição, mas creio que houve mal-entendido quanto ao nosso festival. Não houve mal-entendido. Houve um entendimento novo. Sem critério, não há patrocínio. Podemos almoçar? Explicar melhor? Não. Desliguei. 5 minutos depois, uma mensagem de um consultor em Lisboa a dizer: lamentar o clima de desconfiança. Respondi com um link para o nosso anúncio de transparência. 100 palavrinhas. Texto preto em fundo branco. À tarde, o Duarte ligou. O site aguentou. Muito acesso. Pouca espuma. O inspetor enviou-me uma mensagem curta. Recebido. Obrigado. O Álvaro escreveu. Fez o que muitos prometem e poucos executam. Pôs o método à frente do barulho. Eu respondi com 2 palavras. Seguimos vivos. No dia seguinte, as consequências começaram a pousar nos lugares certos. A consultora de Lisboa emitiu um comunicado vago a desistir por divergência de visão. O fornecedor do IBAN dançarino enviou justificações que, quando confrontadas com a nossa tabela de práticas, não passavam no crivo. Cancelamos. Recebi um telefonema áspero a chamar burocrata. Engoli a palavra com água e registrei. Burocrata é muitas vezes o nome que dão à decência quando esta atrapalha um esquema. Na fábrica, o ambiente mudou 1 grau. As chefias perceberam que urgente voltar a ser exceção e não senha. A Rita de compras apareceu-me com 3 propostas comparáveis para substituir o fornecedor que caiu. Escolha feita por critérios. O Hugo, financeiro, trouxe a planilha com os adiantamentos alinhados ao histórico. Na entrada, a segurança tem agora um quadro simples. Quem entra, com que, por quê, por escrito. As pessoas sorriem menos para amigos de amigos. É bom sinal. Nessa semana, voltei ao S. João para mais um ciclo. O Dr. Tomás disse que os indicadores estavam dentro do esperado. Vai ter dias de chão inclinado. Trago sapatos rasos. Ele riu. O Diogo notou-me o cansaço nos olhos e não me constrangeu com frases grandes. Eu fico aqui. Ficou. A Josefa fez sopa de cenoura e um pudim que não apareceu no quadro, mas apareceu no prato. No sofá, o corpo pediu pausa e obedeceu. Quando voltei a ligar o telefone, havia uma mensagem do Miguel. Quero rever contigo o plano sem o fundo. Há alternativas. Não respondi logo. Deixei dormir. No dia seguinte, ele apareceu com outra cara. Menos palco, mais papel. Podemos crescer com crédito clássico, com prazos realistas, sem dar preferência a ninguém. Dói menos no ego, mais no Excel. O ego não paga salários. Aprendi. Ainda bem. A Patrícia trouxe uma proposta de política de conflitos de interesse clara e curta. Para todos, incluindo nós. Assinei. O Tiago entregou-me um e-mail que enviou aos tais amigos. A partir de agora, só recomendo o que tiver carta. O resto é café fora do meu nome. Mostrei-lhe o polegar. Fica. Do lado de fora, a espuma noticiosa tentou morder. Um colunista escreveu que eu instrumentalizei o 25 de abril para uma agenda empresarial. Eu fechei a janela do navegador. Agenda empresarial minha é pagar a tempo e horas, inovar, não envergonhar ninguém. O resto são birras em papel. O que não esperei, mas soube receber, foi a resposta dos trabalhadores. No final da semana, o pátio da fábrica tinha um cartaz caseiro, feito às 3 pancadas, que dizia luz e regra. Não era um slogan, era um espelho.
A Maria, a tal do turno, contou-me ao ouvido. Fizemos isto porque às vezes o barulho de fora mete medo. Assim lembramo-nos. Eu fiz o mesmo que faço quando não quero chorar. Fui ver máquinas. O inspetor da PJ marcou-me uma conversa formal, desta vez no sítio dele. Fui. Sala sem adornos, bloco na mesa. Ele foi metódico. Vi os documentos. Há padrão de aproximação. Não há ilícito claro. Há risco. Vamos vigiar os sinais, cruzar com outros casos. Se for preciso, regressamos a si. Da minha parte, porta aberta. O que eu tinha de implementar, implementei. É incomum entregar sem haver queixa. Mais incomum é pedir luz e não ceder. Ele fez um quase sorriso. Tem razão. Voltei para casa e sentei-me com a Josefa e o Diogo na cozinha. O quadro branco continuava como nos primeiros dias, mais riscas, menos ansiedade. O que falta? Perguntei. A Josefa respondeu fácil. Descansar. O Diogo acrescentou. E manter. Manter é verbo subestimado. Ganhamos com arranques, sobrevivemos com manutenção. Passaram-se dias. O mundo não parou. Eu também não. Na fábrica, o som do corte, o cheiro do vapor, a dança das paletes. No hospital, a disciplina dos ciclos, o humor seco do Dr. Tomás, a mão do Diogo a acertar o cobertor. Em casa, a Josefa a salvar o dia com uma sopa e um olhar. Os meus filhos a aprenderem o peso da palavra regra. Às vezes a contragosto, às vezes com alívio, sempre de frente. O Miguel refez contas sem brilho. A Patrícia escreveu curto e limpo. O Tiago descobriu que dizer não tenho carta é uma forma de amor por si próprio. E a cidade? A cidade seguiu. Recebi 2 convites para painéis sobre ética nas empresas. Recusei ambos. Não me interesso por foto em palco. Interessa-me porfírio vermelho, a tempo nos salários e uma linha de produção a funcionar sem atalhos. Quem quer discurso que vá a um congresso. Quem quer roupa bem feita, que nos telefone. No calendário, marquei com um ponto azul o dia 25. Não para lembrar o que disse, para lembrar o que fiz, dar voz ao método. Havia quem esperasse que eu levantasse a voz mais alto. Não foi preciso. Quando se pousa as pastas certas em cima da mesa certa, quem precisa de ouvir, ouve. Quem não quer ouvir, muda de sala. E a casa, por dentro, arruma-se. Na última linha do meu caderno, nessa noite, escrevi 3 coisas. A luz não acusa, explica. A regra não humilha, orienta. A coragem não grita, insiste. Fechei o caderno, o corpo pediu sono, dei-lhe. Amanhã haveria mais chão, mais papel, mais vida. E, se o mundo tentasse outra vez vender-me pressa como valor, eu teria sempre o mesmo gesto. Abrir a pasta certa, mostrar a folha certa e dizer sem adjetivos não. Reestruturar não é demolir, é tirar paredes falsas, endireitar vigas, alinhar portas, trocar fechaduras. Comecei por onde quase ninguém começa, pelos destinos do dinheiro quando já não for meu. Não por drama, por engenharia. Se uma casa familiar só resiste com nomes, morre com brigas. Se resiste com regras, atravessa gerações. Chamei o Duarte para pôr o mapa na mesa. Quero 3 pilares e um travamento. Fundo Social dos Trabalhadores, ciência aplicada aqui ao lado e continuidade operativa com gente que sabe do chão. Ele pousou o bloco. Dá-me percentagens. 40% para um fundo perene dos trabalhadores do Vale do Ave que toque antes de doer. Apoio à saúde, educação de filhos, formação contínua e um colchão para choques macro. 30% para a Universidade do Minho e o IPCA, com projetos auditáveis de I+D em têxtil sustentável e digitalização do corte e do acabamento. 20% para o Diogo, não como herança de favor, como investimento em presidência operacional com metas e as ações vinculadas a desempenho.
10% ficam comigo enquanto viva e depois confluem para o fundo. O Duarte passou da caneta à régua. Estatutos, governança, critérios, auditorias externas, relatórios públicos sem floreados, faz-se. No dia seguinte, sentei-me com o reitor da Universidade do Minho e com a presidência do IPCA. Nada de selfies. Falei de objetivos. Menos pegada hídrica, tingimento limpo, sensores de linha, reciclagem de retalhos, upskilling para operadores que vão lidar com máquinas que falam. Eles responderam com o que eu precisava. Pacotes de trabalho com cronogramas, indicadores, equipas mistas, jovens que querem pôr as mãos na fibra em vez de escrever PowerPoints sobre fibras. Ficou claro, dinheiro só entra por projetos, sai por patentes, formação e melhorias visíveis no chão. Assinamos memorandos breves. O Duarte guardou as letras finas. De volta à fábrica, comecei a mexer no que o barulho não vê. Turnos, manutenção, compras. A Rita, de compras, apareceu com 3 tabelas. Se aceitarmos prazos realistas e planearmos com 2 meses de folga, evitamos adiantamentos e baixamos o custo médio em 2,3%. Faz. O Hugo, financeiro, trouxe uma proposta de tesouraria que troca pressa por previsibilidade. Linhas de crédito clássicas, de curto prazo, com colaterais que não prendem a governação e uma almofada para choques. Fecha. O chefe de manutenção pediu um calendário de paragens curtas, rotativas. Eu compro paragens curtas, não pago colapsos longos. Na produção, montei um grupo pequeno com 3 perfis que seguram um turno quando o mundo falha. O Manel do corte, a Fátima do acabamento, o Rui da manutenção. Dei-lhes uma sala, um quadro, liberdade de ajustar microrotinas. Sem pepitas mágicas, querem parar 1 hora para afinar? Param e justificam. Querem testar nova sequência? Testam e medem. O resultado em semanas foi visível onde tem de ser visível. Menos retrabalho, menos gritos, menos urgente. A palavra ficou cara, como deve. O Miguel reapareceu com as mangas arregaçadas e o brilho dos slogans mais baixo. Trago alternativas de crescimento sem vender o telhado. Mostrou mercados onde já tínhamos reputação e margem, propôs parcerias de distribuição com cláusulas simétricas, crédito controlado, prazos que cabem numa cabeça que dorme. Aprendeste depressa. Levei um abanão. Abanões não são piores inimigos, mantém-nos acordados. Ele fez o que um bom quadro faz quando aceita a regra. Virou o talento para números e rede em força do lado certo. Deixou de pedir atalhos, passou a negociar tempo. A Patrícia, no jurídico, escreveu curto e limpo as políticas novas e o ADN da casa. Conflito de interesses declarado, porta giratória travada, patrocínios com métricas, consulta pública de critérios. Para todos, inclusive nós. Para nós primeiro. Publicamos sem fanfarra, em linguagem que qualquer operário entende. Quem quis complicar, apelou ao jargão. Eu respondia sempre com a mesma ferramenta. Papel claro. O Tiago aprendeu o gesto que lhe faltava. Dizer, não tenho carta, em voz normal. Cortou convívios que só traziam convites e contas. Manteve amigos que aparecem sem câmaras. Trouxe uma ideia decente. Abrir a fábrica 1 vez por mês a escolas técnicas da região. Sem palestras longas, 1 hora no chão, 20 minutos de perguntas, um folheto sobre profissões do têxtil que existem mesmo. Fomos 2 sábados seguidos. Vimos olhos de miúdos a perceber que máquina não é bicho e que tecnologia não é só ecrã. O Dr. Tomás afinou o meu protocolo. Houve dias de náusea e dias de ar. Nos dias de ar, eu pisava chão. Nos dias de náusea, aprendi a delegar sem perder o fio. O Diogo, agora parte do plano como profissional e não como filho da Josefa, começou a fazer o que se pede a quem vai liderar. Ouviu antes de falar,
tomou notas, voltou no dia seguinte com melhorias pequenas e mãos prontas para o que calha. Não o protegi com algodão. Dei-lhe um caderno e acesso às salas onde o barulho engole os novos. Se te cobrirem com jargão, pede para desenharem. Ele pedia, e desenhavam. Lancei o Fundo Vale do Ave com um comitê tripartido, representantes eleitos pelos trabalhadores, membros independentes da academia e um assento sem voto da presidência da empresa. Critérios ANU. Quem recebe, por quê, durante quanto tempo, com que contrapartida em formação ou recuperação. Não é caridade, é pacto. O primeiro caso não foi de romance. Foi um operador com a filha doente que precisava de deslocações para o IPO. O fundo pagou o que o Estado não cobre, a empresa ajustou horários, a equipa fez horas que ninguém cobrou. O homem voltou 2 semanas depois com uma caixa de pastéis e um obrigado que chega mais fundo do que qualquer editorial. Na frente da ciência, os primeiros projetos nasceram com raízes e indicadores. Um protótipo de tingimento de baixa água com sensores que conversam com a máquina e dão feedback que um operador entende. Um algoritmo que ordena lotes por dificuldade real e não por capricho. Um piloto de reciclagem de retalhos que sai do discurso e volta em fio. A universidade e o IPCA trouxeram gente boa. Nós demos chão e problemas concretos. As equipas misturadas descobriram que a diferença entre laboratório e fábrica não é muralha, é ponte. E ponte precisa de manutenção, não de discursos inaugurais. A contabilidade ganhou uma página nova no fecho do mês. Transparência pública. Um PDF curto com números essenciais, políticas aplicadas, desvios explicados em português normal. Não entregamos margens num comunicado a brilhar, dizemos o necessário sem arriscar concorrência indevida. A cultura da casa começou a repetir frases simples. Mostra no papel. Se não está escrito, não aconteceu. Se precisa de gritar, não está pronto. Houve resistência? Houve. Gente que adorava urgente torceu o nariz. Um fornecedor antigo resmungou que agora é tudo papelada, e eu respondi com a paz que vale. É assim ou não é? As primeiras semanas depois do 25 de abril trouxeram 2 manchetes tortas e 3 convites para painéis onde eu seria o exemplo. Recusei os painéis e deixei as manchetes morrerem com o ciclo das redes. Eu não piloto espuma. A reestruturação também mexeu com símbolos. O meu gabinete perdeu a porta pesada e ganhou uma de vidro fosco. Vê-se sombra, não se invade. O quadro na entrada com quem entra, com que, por quê, deixou de ser recado e passou a ser regra. O Manual do Trabalhador ganhou um capítulo que não fala de multas, fala de direitos e caminhos, como pedir formação, como propor melhoria, como participar no fundo. A cantina, que nunca cito para fazer lirismo, trocou pratos enormes por doses honestas e sopa que não é água. A Josefa, convidada num dia de festa singela, riu-se. Até eu, como aqui, se for assim. Miguel, Patrícia e Tiago pediram, cada um à sua maneira, um lugar claro na fase nova. Dei tarefas e não tronos. Ao Miguel, metas de crescimento que não trocam cabeça por palco. A Patrícia, guardiando o código de conduta com autonomia para dizer não, inclusive a mim. Ao Tiago, coordenação das aberturas da casa ao mundo real, escolas, visitas, pequenas feiras, com critério e 0 palco. Se um repórter vier, encaminha para a comunicação. Tu cuidas de pessoas, não de câmaras. E o Diogo? O Diogo não virou presidente num anúncio com confetes. Virou de dentro para fora, por horário e responsabilidade. Começou por gerir, sem drama, as semanas de tratamentos. Logística, calmaria, falar baixo quando é preciso, rir quando dá. Depois, assumiu a organização do turno piloto com os 3 líderes do chão.
Em 2 meses, apresentou um relatório sem adjetivos com ganhos pequenos e reais. Não prometeu mundos. Mostrou margens. Eu, que não gosto de pressa, dei-lhe a caneta que assina a agenda de produção de sexta a domingo. Quem ganha o fim de semana ganha confiança. Numa sexta de manhã, ele apareceu com um pedido difícil. Quero implementar paragens curtas preventivas todas as quartas, rotativas, com checklists que a equipa desenha. Já tens resistência garantida. Já tenho os números. Mostrou-me como 5 minutos por hora evitam 1 hora morta por semana. Faz. Se alguém gritar, mostra o gráfico. Se continuarem a gritar, traz-me. Trouxe-me 2 vezes. Fui, ouvi, perguntei. O gráfico ganhou a discussão. Gráficos, quando bons, evitam guerras. O plano de legado também pedia rituais. Não sou de cerimônias, mas sei o valor da rotina com sentido. Instituímos o dia de portas visíveis. 1 hora por mês em que qualquer pessoa da casa pode vir a uma reunião aberta com 2 regras. Perguntas diretas, respostas no papel. Na primeira sessão, um operador perguntou por que razão os novos ganham quase tanto como os antigos. Respondi com números e com uma política de progressão que precisávamos de ter escrito há 5 anos. Passou a estar escrita. Na segunda, uma costureira trouxe uma ideia de reaproveitar caixas. É uma ideia que poupa tostões em cascata. Os tostões, quando se multiplicam, pagam Natal. Mais do que números, o legado precisava de história sem caneta grossa. A cidade não come epopeias, come pão. Fizemos pequenas coisas que a cidade entende. Um protocolo com o centro de saúde para rastreios na fábrica, um clube de leitura fininho, sem pretensão, onde um capataz pode ler crônicas e rir-se, uma prateleira com ferramentas de quem se reforma e quer deixar para outros. O Manel trouxe uma chave que era do pai. Serve nisto e nisto. Ficou num quadro, com uma etiqueta feita pela Fátima. Chave do Manel, para quando a outra não quiser. Houve também perdas. Cancelamos um patrocínio que, em tempos, dava fotografias bonitas, mas não devolvia nada ao turno da manhã. Eu fui a uma reunião, agradeci, expliquei e saí. Doeu em quem gosta de palco. Aliviou quem conta peças, não likes. O telefone da consultora de Lisboa calou-se. O fornecedor do IBAN dançarino desapareceu do mapa. O assessor municipal aprendeu que e-mails genéricos voltam com grelhas de critérios. A PJ manteve-me fora do enredo. Como deve. Eu fiz o que prometi. Governei, não acusei. E a casa respirou. Numa tarde cinzenta, o Miguel apareceu com café e um pedido que vale mais do que discursos. Quero entrar na sala do Diogo e ouvir, sem falar. Entra. Ele ouviu o checklist, ouviu barulho, ouviu humor seco. Saiu a olhar para o chão. É isto que sustenta os quadros? É isto que sustenta as contas. Quadros sem chão são quadros pendurados ao vento. A Patrícia, olhando relatórios, percebeu que a política de conflitos acalmou ruídos. Metade das insinuações morre quando as pessoas têm formulário para declarar amizades e parentescos. A outra metade morre porque os outros já sabem que a casa pergunta. O Tiago trouxe-me um e-mail de uma escola. Querem voltar no mês que vem. O professor disse que nunca tinha visto os alunos a fazer tantas perguntas. É porque viram máquina, não PowerPoint. A minha saúde seguiu a sua linha. O Dr. Tomás falou de margem terapêutica com a sobriedade que eu gosto. Houve um dia em que o corpo pediu que eu não fosse à fábrica. Obedeci. O Diogo esteve. A Josefa fez sopa e não me perguntou nada que eu não pudesse responder. O cansaço não virou drama, virou travão. Quando tudo isto estava a ganhar músculo, o Duarte chegou com as últimas assinaturas do plano de legado. Registros prontos, estatutos depositados, auditor escolhido,
conselho do fundo eleito pelos trabalhadores. Fizemos uma reunião sem champanhe. A primeira deliberação do fundo foi apoiar formação para 2 operárias que querem tirar carta de condução. Por que carta? Porque a fábrica não é a vida toda e a autonomia não se escreve com boas intenções. O conselho aprovou. Sorri. 2 pequenos pontos que mudam mapas. Nesse mesmo dia, subimos ao site uma página que ninguém lê 2 vezes e que, no entanto, muda o clima. Compromissos de longo prazo. 5 linhas com verbos: pagar, formar, reduzir, investir, explicar. Sem metas megalômanas, sem frases de pano. Quem precisa de saber sabe. Quem quer procurar falhas tem menos sombras. À noite, sentei-me com os meus 3 filhos e com o Diogo à mesa da cozinha, onde cabem as conversas verdadeiras. A Josefa pôs sopa e pão. O Diogo falou pouco, como deve falar quem tem o que fazer. O Miguel pediu desculpa com a voz do homem e não com a do gestor. Fui pressa, vou ser método. C. A Patrícia deixou a caneta em cima da mesa, o gesto universal de quem está e não está a trabalhar. Vou continuar a ser dura no papel. É para isso que serve o papel. O Tiago disse que sente orgulho e medo. O medo não desaparece, aprende a andar ao lado. Rimo-nos. A Josefa levou as chávenas, como faz desde sempre, e disse sem olhar para nós: Esta casa está direita. Deitei-me com o caderno na mesa de cabeceira. Escrevi uma frase que me foi dada pela própria vida. Legado não é deixar um cofre, é deixar um manual que toda a gente quer usar. Fechei o caderno. O sono veio claro. No dia seguinte, recebi um convite para falar numa conferência sobre governação feminina. Apaguei. Não por desdém, por foco. Mandei o convite ao revisor e ao Duarte com uma nota. Prefiro que os números falem por mim. E falaram. Baixamos retrabalho, diminuímos adiantamentos, trocamos fornecedor sem drama, arrancamos projetos com universidades que já poupam água e luz. O resto é espuma. Se me perguntarem se acabou, digo que não. Reestruturar não tem final feliz de novela. Tem manutenção feliz. E isso dá menos likes, mais paz. Ainda faltava uma peça, aquela que os antigos chamavam de arrumar contas com o destino. Dizer à cidade, com serenidade, que o crime tem consequências e que os que escolheram atalhos com intenções tortas acabaram a aprender o custo. Essa cena não pedia música, pedia tribunal, ata e silêncio. E é essa a última parte desta história. Os meses seguintes pareciam 2 linhas paralelas a correr no mesmo mapa. A clínica, com o seu calendário de ciclos e análises, a cívica, com prazos de auditorias, relatórios e portas que já não se abriam ao toque de urgente. A primeira pedia silêncio e descanso. A segunda pedia papel e luz. Eu dei às 2 o que tinha prometido a mim mesma no primeiro dia: método. A polícia judiciária trabalhou fora do palco. Chamaram-me 2 vezes para prestar esclarecimentos formais. O que vi, quando travei, que documentos entreguei. Respondi como sempre respondo quando não quero errar. Devagar, com datas e números. Não fui testemunha de acusação. Fui fonte de contexto. O processo não nasceu do meu gesto. Nasceu dos cruzamentos que os inspetores fizeram com outras investigações. Meses depois, o Ministério Público comunicou, sem fogos artificiais, que havia arguidos. Um consultor ligado à empresa de Lisboa, o representante do fornecedor que mudava de IBAN e o assessor municipal que insistira em parcerias culturais. Os crimes em causa eram aqueles que as leis portuguesas conhecem em nome próprio: tráfico de influência, corrupção ativa em forma tentada, branqueamento por interpostas pessoas. Não cabia a mim julgar, cabia-me continuar a governar a casa. Os meus filhos não foram constituídos arguidos. Ficaram onde deviam, do lado da regra.
Ainda assim, houve consequências internas. O conselho confirmou a suspensão de poderes que eu já tinha desenhado para fases de incapacidade e aprovou, por maioria, o meu pedido de afastar qualquer proximidade contratual entre a empresa e círculos pessoais de familiares. Não para punir, para prevenir. O Miguel compreendeu primeiro com os dentes cerrados, depois com a cabeça. A Patrícia escreveu a política com a frieza que a lei exige. O Tiago aprendeu a dizer "não conheço" a quem jurava ser da casa. O julgamento chegou no tempo lento que a justiça usa para não se enganar. A sala não tinha brilho. Tinha bancos duros, ar-condicionado teimoso e um relógio que testava a paciência. Não fui a todas as sessões. Fui à primeira e à última. Na primeira, ouvi a acusação lida sem moralismos. Na última, ouvi a sentença como quem fecha um dossiê. O consultor levou pena suspensa e perda de vantagens. O representante do fornecedor, prisão efetiva curta por reincidência em esquemas semelhantes e proibição de exercer cargos de gestão por um período. O assessor municipal, pena suspensa com proibição de exercício de funções públicas durante anos e pagamento de indemnização ao município por danos reputacionais. Não houve foguetório. Houve olhos que desistiram de olhar para o chão. O juiz falou uma frase que ficou: "A transparência a tempo evita crimes a seguir." Não a anotei, guardei-a. A fábrica acompanhou com o distanciamento maduro que se aprende no trabalho. Comentava-se ao almoço, voltava-se à máquina. Os efeitos reais não vieram em manchetes. Vieram em linhas de Excel. Menos retrabalho, prazos que passaram a caber, fornecedores que perceberam que adiantamento agora é palavra rara e concurso é palavra normal. A Rita de Compras engordou uma coluna chamada Poupança por Norma e riu quando eu lhe disse que poupar por norma devia dar prêmios. O Hugo, financeiro, passou a dormir com uma almofada melhor. Os turnos, guiados pelo Diogo e pelos 3 líderes do chão, afinavam paragens curtas preventivas, como quem afina um instrumento. O som da casa mudou. Menos gritos, mais metrônome. Na frente da ciência aplicada, o protocolo com a universidade e com o IPCA saiu do papel com a teimosia certa. O piloto de tingimento de baixa água reduziu consumos em 2 dígitos. Os sensores de linha começaram a falar com pessoas e não só com máquinas. Os retalhos deixaram de ser lixo e voltaram como fio a ensaios que já têm encomendas. Vieram estudantes com curiosidade limpa e perguntas que não humilham. Isto mexe como? Por que esta ordem? Onde é que está o desperdício? Respondi como gosto. Vê, mede, escreve. Depois falamos. Os investigadores trouxeram papéis. Nós demos chão. A ponte ficou sólida. O fundo Vale do Ave virou hábito e não manchete. Ajudou a pagar deslocações de hospital a quem não tinha rede, apoiou 2 cartas de condução, financiou um módulo de formação que fez a Fátima do acabamento subir 1 degrau e liderar equipa. As regras do fundo eram tão simples que ninguém as discutia. Critérios, prazo, contrapartida em estudo ou serviço. Não era esmola, era pacto que cabe numa folha A4. Nos corredores ouvi frases novas. Vai ao fundo, está escrito, pergunta que eles explicam. A cultura da casa repetia aquilo que eu tinha repetido a mim mesma desde maio. Explicar também é governar. Houve também reparações íntimas. O Miguel pediu-me uma conversa sem relógio. Fui pressa, não vi o custo real das palavras janela e investidor. Vês agora? Vejo. Passei-lhe 3 dossiês, mercados que podemos crescer com crédito clássico e prazos honestos. Ele trouxe devoluções sem slogans. Cabe, aguenta. A Patrícia levantou, a dada altura, a caneta contra uma decisão minha. Isto viola o código. Então, muda-se a decisão.
mudou-se. Não me feriu. Protegeu-me. O Tiago, numa tarde, devolveu um convite dourado para gerir uma ativação cultural que prometia postais e presença em colunas sociais. Não tenho carta, escreveu. O amigo respondeu com um silêncio que me soou a alívio. Os netos aproximaram-se de mim não por causa do barulho, mas por causa do cotidiano. Vinham à casa ao sábado, desenhavam no quadro branco da cozinha, perguntavam por que razão o dia de portas visíveis se chamava assim. Porque a porta existe para ser vista, expliquei, para sabermos por onde entrar sem empurrar. Uma das miúdas trouxe uma composição da escola. A minha avó faz regras. Guardei a folha na gaveta onde ficam as cartas que curam. A minha saúde estabilizou num platô onde o corpo não é palco, é companheiro. O doutor Tomás, com a sua voz que não promete milagres, disse: estamos em remissão parcial, como quem diz, hoje o mar está mais baixo. O Diogo percebeu antes de mim quando o corpo pedia pausa e quando pedia chão. A Josefa, sem liturgias, manteve a casa como se a casa fosse um paciente. Comida quente, mesa limpa, ruído baixo. Os dias maus não venceram a semana. Os dias bons não viraram fogo de artifício. Chegou o momento de fechar o arco que comecei no 25 de abril. Não com nova conferência, com um ritual menor que vale mais. Um encontro no pátio da fábrica, ao fim de um turno, sem microfones. Estavam lá quem tinha de estar. Trabalhadores, chefias, os meus filhos, o Diogo, o Duarte, a Rita, o Hugo, o Manel, a Fátima, o Rui. Eu disse pouco. Fizemos o que prometemos, luz e regra. Travamos atalhos, entregamos o que era para entregar a quem de direito. Não para apontar o dedo, para proteger a casa. O tribunal fez a sua parte. Nós fizemos a nossa. Trabalhar. Hoje, deixo escrito o que fica quando eu não ficar. Pagar a horas, formar gente, reduzir desperdício, investir em ciência aqui ao lado, explicar escolhas sem fazer discursos. Quem errar numa esquina desta casa não terá a desculpa da sombra. Terá a luz. Não houve palmas longas. Houve um silêncio que sabe ouvir. O Miguel aproximou-se com um relatório enxuto. Queres ver os números? Quero. Eram bons de ver. Margens respiravam, prazos cabiam, a carteira de clientes tinha menos brilho e mais consistência. A Patrícia entregou-me a ata do fundo com as deliberações do trimestre. Assinamos as duas. O Tiago trouxe-me 4 folhetos de escolas técnicas com datas para visitas. Todos os meses há uma. É assim que se planta. Quando a sala esvaziou, fiquei com a Josefa e o Diogo a olhar o quadro branco. O Diogo apagou com a mão uma linha torta. Fica mais claro assim. A Josefa disse a frase que me guiou a vida toda. As coisas claras cansam menos. Sorri. Cansaço agora é o bom, o que vem de fazer. Nessa noite, escrevi no meu caderno final um fecho sem flores. Família não é herança, é presença. Quem ficou, ficou pelos gestos, não pelos sobrenomes. Regra não é frio, é afeto que não falha. Quando tudo está escrito, o medo cala mais depressa. Transparência não é espetáculo, é rotina. O mundo aplaude um dia, a casa respira todos. O crime tem consequências, sem gritos, com atas. Quem tentou atalhos aprendeu a conta. Esperança é verbo. Pagar, formar, reduzir, investir, explicar. Todos os meses. Outra vez. Fechei o caderno. Não chorei. Não por dureza, por paz. O telefone vibrou com 2 mensagens. A primeira, do inspetor. Trabalho continua noutros processos. Obrigado pelo método. A segunda, de um número guardado como Mãe Maria do turno. Amanhã levo bolos. A casa merece. Respondi as 2 com a mesma palavra. Seguimos. No domingo, voltei a Foz. Sentei-me no mesmo banco. O Atlântico não precisa de nós para continuar a bater, mas às vezes dá-nos a medida certa das coisas. Pensei em como tudo isto começou. Uma mesa, um diagnóstico,
uma frase que doeu, contrata uma enfermeira. E a decisão de não comprar filhos, mas de comprar regra. Hoje, se me perguntarem o que mudou a cidade, eu direi que não fui eu. Foi o caderno. Foi a luz. Foi a disciplina teimosa de uma casa que escolheu o chão ao pano vermelho. Levantei-me. O vento trouxe cheiro a sal e gasolina. Caminhei devagar. A história, a minha, não acabou numa manchete. Acabou numa rotina boa. E é assim que deve ser. Quem promete épicos deixa quase sempre destroços. Quem escreve manuais deixa quase sempre caminhos. Amanhã, às 8, a reunião de produção. Às 10, venho da universidade para ver um protótipo a pingar menos água. Ao almoço, sopa da Josefa. À tarde, assinaturas do fundo. À noite, quadros apagados pelo Diogo. Entre uma coisa e outra, uma certeza. Quando mais precisei, o método ajudou, a presença curou e a luz impediu que a sombra mandasse. É esta a moral, pequena, útil, repetível. E por isso mesmo, feliz.